Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Medir Saúde. Estou novamente aqui com a doutora Lorena Diamante, ela é oftalmologista e hoje nós vamos conversar sobre aquela dificuldade de enxergar de longe. Você está dirigindo, vê uma placa na frente, não enxerga direito, a vista embaça, enfim, é a tecnicamente chamada de miopia. Doutora Lorena, bom dia, mais uma vez seja bem-vinda ao canal Medir Saúde, é sempre um prazer falar com você. Obrigada. E hoje vamos comentar esse tema muito importante, parece que bastante comum também, né, Lorena? A miopia é um problema bastante verificado no consultório de oftalmologista, né? Muito verificado, Alderi. Bom dia a todos, meu nome é Lorena Diamante, sou médica oftalmologista em Maringá. Bom, então um pouquinho sobre a miopia, cada vez mais a gente tem visto um índice crescente no consultório. Isso se dá muitas vezes pelo uso das telas, né? Principalmente crianças e adolescentes até os 21 anos, o olho ainda está em processo de formação. Então, e uma vez que essa miopia se instala, um indivíduo já de uns 18 anos, que o olho dele já está formado, dificilmente ela regride. Então, só tende a dar uma progredida ou, no máximo, estabilizar. E existem níveis, Lorena? Não, níveis não, mas existe algo que a gente chama de automíope, pessoa que tem alta miopia, aqueles indivíduos que têm acima de 6 graus. Esses pacientes, geralmente, eles podem começar a ter alterações dentro do olho, numa região chamada retina. Então, todo paciente que tem automiopia, acima de 6 graus, todo ano deve fazer o exame de fundo de olho, que é o mapeamento de retina. Por quê? A miopia se dá indivíduos, os jovens e adultos, porque eu tenho um aumento do comprimento axial do olho. Então, o olho, a retina, que é a estrutura do fundo do olho, é como um papel celofane, um plástico. À medida que ele cresce, ele vai esticando. Então, a retina vai se tornando mais fina. Então, os pacientes automíopes, eles têm uma retina muito fina e pode desenvolver alguns buraquinhos ali, que se não tratados, pode até desenvolver, por exemplo, um descolamento de retina. Então, todo ano, se a gente conseguir triar esse paciente, fazer um exame de fundo de olho, qualquer alteração, lesãozinha que a gente detecta, a gente já consegue fazer um laser e pronto, resolver o problema dele. Lorena, de uma forma popular, a gente conhece a miopia como sendo uma dificuldade de enxergar de longe. É isso mesmo? É isso. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe e muitas vezes ela ajuda o paciente a enxergar de perto. Então, por exemplo, um paciente que tenha presbiopia, que é a dificuldade de enxergar para perto, depois dos 40 anos, todo mundo vai ter a presbiopia, né? Então, um paciente entre 40 e 45 já chega no consultório falando: doutor, eu não enxergo mais para perto, o braço está curto. É a síndrome do braço curto, né? É, a síndrome do braço curto, que é geralmente em torno de 40 a 45 anos. Mas um paciente que tem a miopia, isso para ele retarda muito mais, porque a miopia ajuda ele para perto. Então, ele enxerga muito mal para longe, mas aqui para perto ele enxerga bem. E geralmente eles começam a usar óculos para perto muito mais tarde. Então, isso é muito interessante. Às vezes, as pacientes chegam lá, paciente de quase 50 anos, nossa, doutora, eu não estou enxergando nada de longe. Ah, mas você não usa óculos para perto? Não, de perto eu enxergo muito bem. Porque a miopia, ela ajuda para perto e prejudica para longe. Existem causas específicas ou não tem como afirmar, Lorena, com relação aos fatores aí? O fator familiar na miopia, ele é sim comprovado. Ontem mesmo eu atendi uma família, eram 2 criancinhas, uma de 6 e uma de 10 anos, e a mãe. As 2 crianças já usavam quase 3 graus de miopia. E aí eu conversando com a mãe já operou porque a mãe tinha 8 graus de miopia. Então, isso a gente vê muito. Geralmente, pais que têm altos graus de miopia levam os filhos no consultório com frequência porque eles têm ciência do perigo do que os filhos têm de também ter adquirido esse gene e ter altos graus no olho. E além disso, além do fator genético, atualmente a gente vê a progressão da miopia pelo uso das telas digitais, principalmente o celular, né, ou tablet. Então eu acho que esses 2 fatores são os principais, o uso das telas e o fator genético. E o que pode acontecer um paciente que é portador de miopia e ele não trata adequadamente? Qual que é a instância final de um míope, se ele não cuidar? Tá, depende. Se for crianças,
O olho, ele se forma, a informação do olho que é levada ao cérebro, geralmente ele se forma até os 7, 8 anos. Então, se for uma criança de que ela tem uma miopia a partir dos 4 anos de idade e ele é descoberto só com 10 anos de idade, o olho dela formou até os 8. Então, esse olho dela vai ficar preguiçoso e desenvolver uma ambliopia e nunca mais ele vai enxergar da maneira correta. Então, é muito importante os pais levar sempre seus filhos, porque uma criança que não corrigida o grau corretamente na infância, ela pode ter uma baixa de visão para o resto da vida. E um adulto, eu tenho miopia, mas eu não uso óculos. Pode ter prejuízos no sentido de dor de cabeça, cansaço visual no final do dia, aquela dor aqui porque o olho ele fica, o músculozinho dentro do olho, ele fica tentando forçar para te dar uma visão, mas ele não dá conta. Então, eu acredito que para os adultos ou idosos, a principal queixa para quem não utiliza é a queixa de dor de cabeça. E para crianças, sem dúvida, é a ambliopia, que é o olhinho deles que ficam preguiçosos, popularmente falando. Quando você fala em correção, o que você quer dizer com isso? De que forma que se corrige esse grau aí, essa dificuldade visual? A miopia, hoje em dia, a gente tem os aparatos, o óculos de grau, ou uma lente de contato, que dá pra gente corrigir, ou até mesmo a cirurgia refrativa, que é a cirurgia para tirar o grau do óculos. A cirurgia refrativa a gente só faz em pacientes acima de 21 anos, quando eles têm 1 ano de grau estável, não progrediu por até 1 ano, ou progrediu até meio grau. Aí a gente ainda considera como estável durante 1 ano. Agora crianças não, crianças geralmente a gente utiliza, o meio mais utilizado é o óculos mesmo de grau, até porque lente de contato para uma criança manejar, ter os cuidados, tirar todo dia, né, saber fazer a higiene, é muito difícil. Então as crianças na maioria das vezes a gente vai com óculos de grau. A cirurgia é um tratamento definitivo ou a doença pode voltar ou, enfim, algum comportamento ou atitude que a pessoa tenha contribuir para que realmente não se resolva de uma forma definitiva? Olha, Oderi, é muito difícil a gente prever. Geralmente a gente fala para os pacientes que o prazo de uma cirurgia refrativa é em torno de 10 anos. Não é que o grau dele vá voltar, que seja obrigatório, mas é inerente às mudanças mesmo do nosso corpo. Esse remodelamento do olho pode acontecer ao longo dos anos e um pouquinho de grau pode voltar. É difícil pacientes, por exemplo, doutor, eu tenho 3, 4, 5 graus, eles são completamente dependentes do óculos. A qualidade de vida deles sem óculos não existe, né? Eles não conseguem enxergar sem óculos um paciente míope. Então eu falo assim, você tem que pensar que se o seu grau voltar daqui 10 anos, por exemplo, vai ser muito pouco. Ele tem ali uma variação 0,75, sabe? Entendi. Pouca coisa. Então, eu acho que é muito válido. Com relação ao custeio, né, desse tipo de cirurgia, convênios, eles pagam, Lorena? Sim. Sempre graus de hipermetropia, o convênio cobre esse tipo de cirurgia, qualquer grau. E miopia é acima de 5 graus. O convênio cobre todo o custo. Agora, míopes abaixo de 5 graus, infelizmente não. Aí a cirurgia, ela é no particular. Entendi. Diversas áreas da medicina, é bastante notório, né, que cresce de uma forma assim, bastante importante, né, para os profissionais e também para os pacientes, né? Claro, a oftalmologia não é diferente, né, Lorena? O que vocês dispõem hoje no tocante às cirurgias, em termos de aparato, equipamentos, tecnologia, enfim? Nossa, Oderi, sem dúvida, eu acho que a oftalmologia é uma das áreas mais tecnológicas da medicina, né? Porque o olho é uma coisa que, para você examinar qualquer estrutura do olho, você precisa de algo microscópico ali para você estar enxergando. Então, em relação à cirurgia refrativa para os pacientes que têm grau de miopia ou hipermetropia ou astigmatismo, cada vez mais sim a gente tem aparelhos mais modernos, a gente consegue corrigir o grau com mais precisão, né? Deixar graus residuais praticamente zerados e
atualmente a gente consegue até corrigir algumas aberrações que a gente vê que pacientes têm no olho, por exemplo, pacientes com astigmatismo, que às vezes tem algumas aberrações que podem dar sintomas como, por exemplo, quando a gente olha numa luz, a luz refrata, assim, ela sabe? Ou mesmo halos, tudo isso a gente consegue analisar hoje em dia com todo o equipamento que a gente tem para conseguir fazer uma cirurgia refrativa de forma mais personalizada e mais otimizada. Bacana, Lorena. Mais uma vez eu quero te agradecer aí, sempre é solícita, né? Sempre atende com muita rapidez os meus convites, tá? Muito obrigado. Obrigada, Nerine. Espero que a gente possa dar continuidade, né, nessa nossa parceria Sem aí, dúvida. em prol da qualidade de vida das pessoas, né? E a informação, porque a informação é uma das formas importantes de se obter qualidade de vida, né? E aí a gente consegue fazer essa conciliação, né? Fazer esse casamento, né? Vocês, a medicina, e aqui a gente disseminando e informando as pessoas das coisas importantes que existem. Um grande abraço, tá? E obrigada, até a próxima ocasião. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Nos encontramos no próximo programa. Mas não esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar essa entrevista, tá bom? E não deixem de ativar o sininho para que vocês sejam notificados de novos vídeos do canal Medir Saúde. Um grande abraço.